do profeta Isaías. Quem tem a palavra de Deus diz amém. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 19. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Louvado seja Deus. Este ano 2024 seja repleto de bênçãos, conquistas e prosperidades para todos, em nome de Jesus. Que seja de fato o ano do renovo para a nossa vida, renovo para as nossas finanças, renovo principalmente para a nossa vida espiritual. Quem quer o renovo de Deus, diga eu quero. Nós estaremos orando durante este ano pelo renovo de Deus em nossas vidas. Ouvintes da Capixaba, aceitem a gloriosa paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. E nós estamos diante de um texto sagrado que é Isaías capítulo 1, versículo 19. Quem já encontrou diz amém. Então vamos ler este texto para a nossa ligeira meditação. Diz assim o versículo 19 de 1 do profeta Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Agora eu vou contar de 1 até 3. Se você que está com a Bíblia, você vai ler em voz alta. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Que palavra linda, hein? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Palavras de Deus para o seu povo. Curve a sua cabeça, feche os olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui na sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para ouvir, receber, praticar e vivenciar a santa palavra do Senhor. Amém? Toma o seu assento, por favor. Desocupem as mãos, batam palmas, glorificando a Jesus. Meus amados, olha para frente, prestem bastante atenção. Eu quero procurar ser o mais breve possível para ministrar esta palavra que Deus colocou no meu coração. A porção que Deus deu de manhã, certamente Deus dará esta noite. Então ouça com muita atenção, e quando você sentir a presença de Deus e ter vontade de glorificar ao Senhor, nós somos pentecostais, e aqui ninguém é proibido de sentir a presença de Deus e se envolver com a presença de Deus. Você pode glorificar o nome dele, porque ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Pois bem, nós temos o texto sagrado, Deus falando com o seu povo através do ministério do profeta Isaías, dizendo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Eu digo sempre aqui que quando nós temos um texto da palavra de Deus para ministrar, para analisar o que Deus está falando através do texto, é interessante que nós observemos o contexto do texto para sabermos de fato o porquê Deus está falando isto no texto em que foi dito. Quando nós observamos o capítulo 1
observamos todo o capítulo 1 do profeta, aí já dá para saber o contexto desse texto. No texto, o Senhor Deus está dizendo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Agora, em que contexto Deus disse estas palavras? Então vamos trazer apenas um vislumbre deste contexto. Queridos irmãos, no capítulo 1 do profeta Isaías, Deus revela ao profeta que o seu povo não consegue compreender. Ele cita o exemplo de animais irracionais, como o boi e o jumento, que são capazes de compreender os seus donos, mas seres humanos não são capazes de compreender Deus. Se você observar o versículo 3 do capítulo 1 de Isaías, Deus está dizendo o seguinte: olha como Deus está falando. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não tem entendimento de mim. É exatamente este o raciocínio que Deus utiliza neste texto. Se animais irracionais conseguem compreender os seus donos, por que é que o povo de Deus não consegue compreender Deus? Veja, o Senhor revela o pecado do povo e em meio a isso Ele ordena que o seu povo suspenda os cultos e as celebrações. O Senhor considera, naquela época, Deus estava considerando os cultos que o povo fazia, suas adorações e celebrações cansativas, hipócritas e cheias de impiedade. Quando você observa o versículo de número 13 do capítulo 1 de Isaías, Deus está dizendo ali ao povo: os cultos de vocês são cansativos, as celebrações de vocês são hipócritas, a adoração de vocês está cheia de impiedade. Eu estou cansado do pecado de vocês. Após isso, Ele dá uma escolha. O Senhor é extremamente prático na resolução do problema. Não há uma complicação excessiva da parte de Deus em seu relacionamento com o seu povo. Deus está dizendo: se vós estiverem dispostos a me ouvir, a ser obediente, submisso à minha palavra, comereis o bem desta terra. Mas há um chamado de Deus à contrição, há um chamado de Deus ao arrependimento. Deus está dizendo: se vocês querem que seus sacrifícios sejam aceitos, se vocês desejam que seus sacrifícios sejam aceitos, que suas orações sejam atendidas, que suas celebrações sejam abençoadas, então façam o trabalho da maneira correta, porque do jeito que vocês estão fazendo para mim, eu não vou aceitar mais. Eu estou cansado de vossos cultos, de vossas celebrações, porque só vejo hipocrisia e impiedade.
Então, se vocês querem que eu abençoe as celebrações de vocês, os cultos de vocês, tira toda a hipocrisia, tira toda a impiedade. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aleluia. Se quiserdes e me ouvirdes, diga comigo, se quiserdes. Se quiser. É preciso o quê? É preciso querer. Quem quer a bênção de Deus? Quem quer o melhor desta terra? Levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Então, aqui está um passo. É preciso querer. Se quisermos. Agora veja bem, em vários textos, passagens e versículos da Bíblia Sagrada, nós encontramos Deus colocando diante de nós algo. E Ele diz: a decisão é de vocês. Você quer ou você não quer? Glória a Deus. Em Marcos, no capítulo 10, e no versículo 36, Jesus fala para Bartimeu, o cego de Jericó: que queres que eu te faça? É preciso querer. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 6, Jesus fala para o paralítico de Betesda que há 38 anos estava deitado em um leito de enfermidade, imóvel e impotente. Jesus pergunta: queres ficar sã? É preciso querer. Em Marcos, no capítulo 8 e no versículo 34, o Senhor Jesus, diante de uma grande multidão, ele usa a seguinte expressão: se alguém quer vir após mim, se quiser, se alguém quer vir após mim, é preciso querer. Quando nós lemos lá no livro das Revelações, em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 17, o Senhor está dizendo da seguinte maneira: quem quiser, receba de graça da água da vida. Quem quiser, é preciso querer. Se quisermos, o escritor dos Salmos 42, no versículo de número 2, ele afirma o seguinte: a minha alma tem sede de Deus. Quando ele diz a minha alma tem sede de Deus, ele está dizendo: eu quero Deus. Se quisermos, o escritor dos Salmos 130, no versículo 6, ele está dizendo o seguinte: a minha alma anseia pelo Senhor. Ora, se a minha alma anseia pelo Senhor, eu estou dizendo que eu quero o Senhor, eu quero as bênçãos do Senhor. Você quer? Aleluia. Glória a Deus. E me ouvirdes, Aleluia. comereis o bem É desta verdade. terra. Glória a Deus. Então diga assim: eu quero. Eu quero. Agora, e me ouvirdes. É fácil, não é? Querer as bênçãos de Deus, querer vitórias. É fácil. Quem é que não quer comer o melhor dessa terra? Quem é que não quer as bênçãos de Deus? Quem é que não quer a salvação? Mas não basta só querer. Deus está dizendo: se quiserdes que me ouvirdes. Meus amados, Deus tem sempre o melhor para nós, mesmo que nós não vemos ou não entendemos, mas se confiarmos nele inteiramente, nunca seremos confundidos. Aleluia.
Em Efésios, no capítulo 3 e no versículo 20, fala que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, pedimos e imaginamos. Significa que Ele vai além de nós. Significa que Deus tem poder para realizar tudo em nossas vidas, mas depende da maneira como nós nos portamos diante dele. No livro de 1 Reis, no capítulo 15, versículo 16 ao versículo 21, e 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7 ao versículo 13, Asa, rei de Judá, rejeitou o melhor de Deus, porque não quis ouvir Deus. Mas em Gênesis, no capítulo 28 e no versículo 22, a palavra do Senhor fala que Jacó mudou a sua sorte, porque escolheu ouvir Deus e conquistou o melhor de Deus numa terra difícil, numa época de crise. Então a palavra do Senhor está dizendo: se quiserdes, porém, se me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Meus amados irmãos, ouvir Deus está relacionado a uma escolha seguido de uma decisão. Precisamos ter em mente que uma decisão sempre é resultado de uma renúncia. E toda escolha exige uma renúncia. A verdade é, meus irmãos, que nós queremos as coisas boas, queremos as coisas certas, mas infelizmente queremos outras coisas erradas. Eu estou dizendo que nós queremos de fato as coisas boas, queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos renunciar às coisas erradas. E eu acabei de dizer para vocês que ouvir Deus está relacionado a uma escolha seguido de uma decisão, e precisamos ter em mente que uma decisão sempre é resultado de uma escolha e que toda escolha exige uma renúncia. Se nós queremos as bênçãos de Deus, queremos o melhor de Deus, precisamos entender que precisamos renunciar àquilo que é errado. Aleluia. Não convém que sejamos assim, porque sendo assim, nunca vamos desfrutar do melhor de Deus. Ouvir Deus requer paciência, ouvir Deus requer disposição, ouvir Deus requer atenção, ouvir Deus requer interesse. Precisamos desenvolver a habilidade de ouvir Deus, pois aquele que despreza esse quesito está fadado ao fracasso, à frustração e a cair por terra. A verdade é, meus irmãos, que as pessoas não querem ouvir Deus e não querem ouvir Deus por alguns motivos. E o principal motivo porque as pessoas não querem ouvir Deus é porque Deus confronta o nosso erro. Deus confronta o nosso pecado. Deus confronta a nossa hipocrisia. Deus confronta a nossa arrogância. Deus confronta as nossas mentiras. Deus confronta a nossa impiedade. Deus confronta os nossos erros. E as pessoas não querem serem confrontadas. As pessoas querem as coisas boas, mas não querem largar as coisas erradas. E quando Deus fala, filho, eu quero te abençoar, eu sou contigo, eu quero te salvar. Mas renuncia ao pecado, abandona a hipocrisia, abandona a mentira, abandona a falsidade, abandona as coisas erradas.
porque não querem serem confrontadas. E não tem jeito. Deus não vai compactuar com os nossos erros. Deus não vai compactuar com os nossos erros de descrença. Deus não vai compactuar com os nossos pecados. Jesus falou assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Cruz fala de responsabilidade, cruz fala de compromisso, compromisso com Deus, compromisso com Jesus, compromisso com a igreja, compromisso com a igreja, compromisso com a palavra, Glória a Deus. compromisso com os preceitos. Talvez alguém está pensando: pastor, puxa vida, eu pensei que a mensagem seria mais agradável, porque se quiseres me ouvir, comereis o bem desta terra. Eu pensei que seria mais agradável. Agora já vem confrontar, falar de pecado, falar de erro, falar de coisa errada, falar de renúncia, falar de abandono disso, abandono daquilo outro. Não é eu, não sou eu que estou dizendo, eu sou dizendo a palavra de Deus para vocês. Deus é palavra. Isso é o escritor aos Hebreus disse: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Ouça e aceite o que Deus está falando com você. Se quiserdes, eu quero. Se me ouvirdes, aí mora a questão. Se quiserdes e me ouvirdes, terceira porção, aí vem: comereis o bem desta terra. Diga comigo: comereis o quê? O bem desta terra. O que Deus estava dizendo com isso? Comereis o bem desta terra. Deus estava dizendo: a terra de vocês dará o seu fruto. Vocês serão salvos da pestilência, da guerra e da fome. Sabe o que é que estava acontecendo na terra? Aleluia. Por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da arrogância do povo, o pecado do povo havia atingido o solo, a terra, e a terra parou de produzir. E como a terra parou de produzir, aí estabeleceu-se uma grande crise. Havia pestilência nas plantações e a colheita não era eficiente. E em função disso, a grande crise se instalou. E em consequência de quê? Em consequência do povo ter virado as costas para Deus. O pecado atingiu a terra e a terra parou de produzir. Então Deus disse: se quiserdes que me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Comereis o bem desta terra. A terra dará o seu fruto. Eu vou salvar, eu vou sarar esta terra. Não haverá mais pestilência. E a fome vai cessar. As produções do solo não serão mais devoradas por estranhos. Isso estava de acordo com as promessas que Deus fez com o povo e os motivos de obediência colocados diante deles. Isso significa que a obediência do povo traria uma
ouça, pare de fazer esses cultos que não me agradam. Está lá no versículo 13. Para de fazer esses cultos que não me agradam. A liturgia dos vossos cultos não me agradam. As vossas festas e celebrações, pare com isso, porque só vejo hipocrisia e impiedade. Abandone o pecado de vocês. Glória a Deus. Será no meio de vocês a guerra, a fome e a pestilência, e vocês vão comer o melhor nesta terra. O que é que Deus estava falando mais? Deus estava falando que se aquele povo ouvisse Ele e obedecesse Ele, Deus seria o seu patrocínio, seria o seu comando, seria a sua direção. E isto ia resultar em um povo desfrutar do melhor de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está falando conosco hoje. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui esta noite? Levante a mão mais uma vez e dê um brado de glórias. Glória a Deus. Eu quero encerrar esta mensagem com aquele versículo 26 do capítulo 15 de Êxodo. Capítulo 15, versículo 26 de Êxodo. Deus está falando com esse mesmo povo. Ele está falando com o seu povo no capítulo 15, versículo 26 de Êxodo. Ouça bem, Deus está dizendo: se ouvires atento a voz do Senhor, olha aí, se ouvires atento a voz do Senhor, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, conjunto de regras, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito, porém sobre vós, pois eu sou o Senhor que te sara. Se ouvires atento a voz do Senhor, ouvir atento, para que ouvir atento, com atenção, para pôr em prática, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito trarei sobre vocês. E quando ele diz: eu sou o Senhor que te sara, ele está dizendo: e se vocês forem acometidos com qualquer enfermidade, que isso é possível a todos nós, ele disse: estou pronto para sarar, estou pronto para curar, estou pronto para dar a vitória. Aleluia. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aleluia, glória a Deus. 2024, ano do renovo. Diga comigo, é profético, diga 2024, ano do renovo. Outra vez, 2024, ano do renovo. Outra vez, 2024.
pés. Nós vamos orar. Levante a mão. Você que quer bênção. Você já disse que quer, não é? Você já disse que quer. Deus está dizendo: se quiserdes e me ouvirdes. Eu sei que vocês ouviram com atenção a mensagem simples, mas é a mensagem de Deus para nós esta noite. Levanta a mão em nome de Jesus. Ore por você, ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelas suas finanças. Aleluia. Ore pela sua vida física, ore pela sua vida financeira, ore pela sua vida espiritual. Ore para Deus te dar graça, ore para Deus te dar força para você enfrentar o que está por vir. Ore para Deus te capacitar para você enfrentar as batalhas de 2024. Levante a mão. Ore para o Senhor quebrar todas as cadeias da maldição. Pede para Jesus repreender toda a obra do mal. Diga: